Boa noite, pessoal. Mais um dia aqui no canal. Já tô um pouco cansada. Quase eu durmo junto com a minha filha. Quando a gente tem 2 filhos, é bem cansativo. Fico pensando que se eu tivesse 3, eu já não ia dar conta. Porque quando eu não tinha nenhum, eu tinha que arranjar tempo para cuidar de mim, né? Tinha bastante tempo. E depois da minha filha... E quando a gente tem 2 filhos, parece que a gente não tem tempo pra nada praticamente. Ainda mais quando a gente tá bebezinho ainda. Tem mulheres que passam, né, 6 meses da lactante sem fazer o cabelo, sem fazer a unha, se dedicando à maternidade. Mas é algo muito lindo e muito gratificante. Apesar que é cansativo, mas eu dou graças a Deus porque eu tenho um marido que me ajuda. Sei que muitas mães são mães solo, tem aí muita dificuldade, tem que trabalhar, tem que deixar o filho com pessoas estranhas ou na creche. Mas que Deus venha estar fortalecendo cada um. A palavra de Deus diz que o Senhor, aquele que dá força ao cansado, o Senhor, Ele nos esforça, Ele nos segura pelas mãos. Diz também lá em Isaías 60 que os que confiam no Senhor andam e não se cansam, caminham e não se fatigam, mas voam bem alto com asas como de águia, nas alturas são renovados. Então que nessa noite nós possamos ser renovados e vivificados por essa palavra aqui, que é vida, que é saúde para os nossos ossos. Então eu te convido a pegar a tua Bíblia e estar lendo comigo. O capítulo de hoje é Mateus, capítulo 3, que vai dizer assim: a pregação de João Batista. Naqueles dias apareceu João Batista, pregando no deserto da Judéia. Ele dizia: arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. Pois é a João que se refere o que foi dito por meio do profeta Isaías. Voz do que clama no deserto: preparem o caminho do Senhor, endireitem as suas veredas. João usava uma roupa feita de pelos de camelo e um cinto de couro. Seu alimento eram gafanhotos e mel silvestre. Então os moradores de Jerusalém, de toda a Judéia e de toda a região em volta de Jordão, iam até onde ele estava, e confessando seus pecados eram batizados por ele no rio Jordão. Quando João viu que muitos fariseus e saduceus vinham ao seu batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem deu a entender que vocês podem fugir da ira que está por vir? Produzam fruto digno de arrependimento. Não pensem que podem dizer uns aos outros: temos por pai Abraão, porque eu afirmo a vocês que Deus pode fazer com que destas pedras sejam filhos a Abraão. E o machado já está posto à raiz das árvores. Portanto, toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Eu batizo vocês com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de carregar as sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele tem a pá em suas mãos, limpará a sua ira e recolherá o seu trigo no celeiro, porém queimará a palha num fogo que nunca se apaga. O batismo de Jesus. Por esse tempo, Jesus foi para a Galileia, para o rio Jordão, a fim de que João o batizasse. João, porém, quis convencê-lo a mudar de ideia, dizendo: eu é que preciso ser batizado por você, é a você que vem a mim. Mas Jesus respondeu: deixe por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele concordou. Depois de batizado, Jesus logo saiu da água. E eis que os céus se abriram e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele.
E eis que uma voz dos céus dizia: Este é meu Filho amado, em quem me agrado. Eu queria frisar aqui o que o Espírito Santo me trouxe à tona, né? O modo como João Batista vivia, que era um modo assim bem simples, que retrata, né, o Evangelho, e a Cristo, que é um modo de viver simples e humilde, o qual ele comia gafanhotos e mel silvestre. Então ele viveu uma vida de separação para Deus. Ele usava uma roupa feita de pelos de camelo e um cinto de couro. O Senhor vem nos falar aqui sobre simplicidade. E é algo que a gente tem que se espelhar, né? A Bíblia é como um espelho. Por isso que a gente tem que olhar todo dia para ela. Para a gente olhar para nós mesmos e ver se a gente está alinhada com ela. Porque muitas vezes não, todos nós seres humanos somos levados pelo ego por querer parecer o que não é, por querer. E não é pecado sempre as melhores roupas, as melhores comidas, as melhores casas. Deus tem o melhor, com certeza, para os seus filhos. Mas a gente tem que estar preparado para receber. E preparado principalmente para compartilhar com quem não tem. Para não usar só para nós, nosso recurso próprio, mas pensar no próximo, né? Então a gente tem que se espelhar nessa humildade, nessa simplicidade, sabendo da nossa identidade, né? Aqui a Bíblia vem nos mostrar um pouco sobre a nossa identidade, que diz aqui, ó: Este é meu Filho amado, em quem me agrada. O Senhor também diz para mim e para você que você é filho amado de Deus. Em quem Deus ele se agrada. Deus ele se agrada de ver que você, filho amado, existe. E se agrada mais ainda quando você se volta para Ele, para viver os propósitos e os planos dele. Porque se a gente escolher nossos caminhos, as consequências são ruins. Mas se a gente escolher o caminho de Deus, a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Então, qual é o pai que o filho lhe pedir pão, ele dará pedra? Quando o nosso filho pede as coisas para nós, a gente não daria o melhor para eles. Assim é o nosso pai. Ele nos dá o melhor, ele prepara para nós o melhor dessa terra. Ainda que seja no tempo dele. Porque talvez você olhe para sua vida e pense que você está esquecida por Deus, que você está atrasado. Mas é tudo no tempo dele. Deus já tem data e hora marcada para mudar a minha vida, para mudar a tua vida. Eu estou num processo, no meio de um processo. Sei que Deus me escolheu para uma grande obra na terra, mas é como Davi. Ele foi escolhido, mas ele viveu um anonimato antes de Deus manifestar a promessa de entregar a ele o trono. Então Davi ele passou ali alguns anos sendo perseguido, alguns anos sendo esquecido. Ele voltou lá para onde ele cuidava de ovelhas e continuou a sua rotina. Assim todo dia a gente vive uma rotina, a gente cuida dos nossos filhos, da nossa casa. E a gente tem que ser grato pelo que a gente já tem. Porque ao que tem mais lhe será dado. Aquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. Então, cada dia a gente tem que agradecer a Deus pelas lutas, pelas dificuldades, pelas batalhas vencidas. Muitas vezes a gente passa por batalhas que a gente pensa que a gente não ia passar mais. Mas se a gente não se alinhar, se a gente não se posicionar, se a gente não criar alicerce em Deus e seu pilar da nossa casa, da nossa família,
colocar a nossa vida firmada na rocha, que é a palavra, a gente vai continuar vivendo os mesmos ciclos repetitivos de novo. Ciclos que muitas vezes se criam para que a gente novamente se volte para Deus, como era com o povo de Israel. Se você for observar na Bíblia, a Bíblia toda é alto e baixo. Quando o povo se afastava e se esquecia de Deus, eram levados pelos seus inimigos cativos. Então, ali eles choravam, se arrependiam e se voltavam para Deus novamente. E assim o Senhor lhe permite que as situações voltem para que novamente a gente se volte para Deus. Às vezes a gente é como uma onda no mar, sabe? A gente vai e volta. A gente vai e volta tantas vezes. E Deus é tão misericordioso, tão bondoso, que todas as vezes Ele está de braços abertos para nos receber. A Bíblia diz que cair é do homem, mas o levantar é do Senhor. Não importa quantas vezes ele cai, mas o Senhor está sempre de mão estendida para receber a mim, para receber a você e para continuar a obra dele na nossa vida. Porque se o vaso não estiver perfeito, se estiver com rachaduras, ele é quebrado todo para Deus pegar e refazer, para moldar. Eu tenho louvado muito aquele hino, né? Ah, Jesus, toma minha vida e faz-me voltar para a cruz. É um hino que tem dado muita visualização, né? Fala sobre o vaso na mão do oleiro, fala sobre da gente pedir um coração igual ao de Deus para nós, obediente, prostrado à vontade dele e voltado para o Senhor, né? Não para as coisas materiais, para as riquezas, juntando nossos tesouros e se esquecendo da prioridade que é o reino do Senhor, se voltando somente para o nosso ego. Então, o Senhor te convida nessa noite a voltar-se para Ele, porque Ele tem uma transformação para fazer na nossa vida. Quando eu me disponho a estar aqui falando para vocês um pouco da palavra de Deus, Deus está fazendo uma obra principalmente na minha vida, porque consequentemente eu começo a ouvir mais da palavra de Deus, começa a aparecer mais coisas para mim ouvir, né? Porque eu não posso estar aqui e falar nada, falar coisas que eu não tenho, dar o que eu não tenho. Ninguém pode dar o que não tem, né? Então, primeiro a gente tem que se encher para depois transbordar para outras vidas. Então, Deus vai fazendo uma obra em mim, principalmente, sabe? Quando você sai para entregar um alimento para as pessoas na rua que estão passando fome. Quando você recebe seu salário, dá o seu dízimo e tira uma parte para ajudar uma família, para dar alívio para alguém. A Bíblia diz que quem dá alívio recebe alívio. Deus está fazendo uma obra em você, principalmente. Entendeu? Então, se disponha a obedecer. Se disponha a fazer a vontade do Senhor. Que maravilhas Ele fará na tua casa, no teu lar. Eu tenho observado e percebido trabalhar e o agir dele na minha casa. E não é fazer as coisas para Deus e colocar ele na parede, dizendo: Deus, eu estou fazendo isso para ti. Que o Senhor me dê isso. Não é fazer com amor, com gratidão, sem esperar nada em troca. Sair levando e chorando a preciosa semente. A Bíblia diz que quem sai levando a preciosa semente voltará colhendo seus feixes de alegria. Então pode ser hoje, pode ser amanhã, mas Deus é que sabe o momento certo. Mas Ele vai te entregar tudo aquilo que Ele te prometeu.
Talvez você espere a sua casa própria, assim como eu. Talvez você espere a libertação de um filho, de um marido, assim como eu espero a libertação do meu marido. Porque apesar de eu ter conhecido ele na igreja, tem muitas coisas ainda que precisam ser mudadas, moldadas, tanto em mim quanto nele. Que eu não posso ser hipócrita de julgar e não enxergar atrás do meu olho, né? Mas a mudança eu sei que começa por mim, principalmente. Porque quando o marido dele é muito assim, grosseiro, né? A mulher tem que ser doce, tem que ser leve, tem que ser amável, paciente. Então essas coisas, esses frutos que diz aqui, que João Batista falou que os fariseus não tinham, a gente tem que ter. Ele chamou de raça de víboras, porque eles não davam frutos dignos de arrependimento. Os frutos são os frutos do Espírito Santo, o amor, a paciência, a bondade, a benignidade. Então eles aparentavam ser religiosos, aparentavam ser uma coisa que eles não eram e não davam frutos dignos de arrependimento verdadeiro. Então nessa noite que você fique com essa palavra no seu coração. Não quero que esse vídeo fique muito longo. Então Deus abençoe tua vida. Você que ficou até o final. Se inscreve no canal, curte o vídeo e clica no sininho para não perder os vídeos. Boa noite, Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família.